política, economia, educação. Os temas da atualidade em discussão no seu rádio. Rádio Opinião. Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto. De segunda a sexta, às 7h40 da manhã, na Universidade FM. 7h46 agora. Em conferência eleitoral, o PSOL, o Partido Socialismo e Liberdade, confirmou chapa formada por Guilherme Boulos e Sônia Guajajara para disputar a presidência da República na eleição deste ano. Segundo nota oficial, a chapa fecha um longo processo de conversas internas na construção de uma sólida aliança com diversos movimentos sociais do país. Para falar sobre esse assunto, o Rádio Opinião de hoje recebe ao vivo o Guilherme Boulos, candidato à presidência pelo PSOL. Bom dia, seja bem-vindo ao Rádio Opinião. Bom dia, Adalberto, e a todos os ouvintes do programa. Bem, para a gente iniciar, a gente está vivendo aí um momento de muita conturbação, não é isso? Você vê o que há de diferente nesta eleição, principalmente para as esquerdas? Olha, o país vive um momento de grande crise, uma crise econômica, uma crise política, uma crise ética, sobretudo um momento de desesperança, em que as pessoas não veem muitas alternativas em relação às saídas políticas, né? Há uma crise de representação no nosso país. E essa eleição é uma eleição com um cenário muito instável, depois de um golpe institucional, e em que, de um lado, diante dessa crise, há aqueles que exploram o medo e a insegurança. Aqueles que tentam levar o processo eleitoral para ser palco de intolerância, ser palco de ódio, palco, inclusive, de atitudes fascistas, de fechamento democrático no país. O nosso desafio nessas eleições é opor a essa saída do medo uma saída que desperte a esperança. Esperança em saídas políticas, de aprofundamento democrático, de participação popular e de um projeto de mudanças profundas do país, que comece por reverter o estrago que foi feito por esses 2 anos do governo ilegítimo do Temer. Então, qualquer saída para o Brasil que vai estar em jogo, essa vai ser a encruzilhada das eleições de 2018, passa por a gente tirar o país do buraco, revogando as medidas antipopulares tomadas por esse governo e construindo um caminho que seja de enfrentamento às desigualdades sociais brutais e, ao mesmo tempo, de aprofundamento democrático no Brasil. Esse ano vai ser uma encruzilhada, um debate político que já está se dando nas ruas, nas redes, e também vai acontecer no processo eleitoral. O PT ele é apenas uma das expressões, né, da esquerda. A gente vê aí muitas denúncias, não é isso? Então, vindo esses processos, pessoas presas, enfim, de uma maneira geral, onde foi que a esquerda se perdeu? Olha, houve 13 anos de governo do PT nesse país, do Lula e da Dilma. Nesses 13 anos, houve acertos e houve erros, né? Houve melhoria nas condições de vida, programas sociais, aumento salarial, isso não se pode negar. Agora, ao mesmo tempo, houve limites importantes. Pela opção de uma forma de governo que não enfrentou os grandes privilégios. Temas essenciais para um projeto de esquerda, para um projeto de mudança no Brasil, como, por exemplo, a reforma política, né? A política brasileira continua sendo um balcão de negócios. Não é à toa que as pessoas estão descrentes da política. O Estado brasileiro segue sequestrado pelas grandes corporações, pelos bancos, representando 1% e não os 99%. Então, uma reforma política é um ponto-chave para que a gente possa ter um avanço de projeto popular para as maiorias do país. Isso não foi feito nos 13 anos de governo do PT. Isso pode ser uma questão que enfraqueceu, ou tem mais? A questão da reforma política, outras reformas também, a questão da corrupção. Eu diria que uma delas é a reforma política, porque, veja, o tema da corrupção. É importante que a gente coloque o tema da corrupção de uma maneira séria, e não apenas como palco de operações policiais e fulanizar o tema da corrupção. O tema da corrupção no Brasil não é um problema isolado de um ou outro. O tema da corrupção vem de uma forma de se relacionar com o Estado. Historicamente, as empresas ou os empresários financiam campanhas eleitorais,
fazem suas bancadas, isso desde o município até o governo federal. Fazem suas bancadas, elegem seus políticos e depois obtêm favores em troca na administração pública, seja com contrato, seja com aprovação de leis do seu interesse. Acontece assim nas últimas décadas no Brasil. Você não vai enfrentar isso apenas denunciando e prendendo gente. É claro que, havendo corrupção e comprovação de crime, tem que ser punido. Isso tem que ser um axioma no país. Agora, achar que a corrupção se resolve com operação policial é uma ilusão. Corrupção vai se resolver mudando a forma de se fazer política, não é? Então, fechando as válvulas pelas quais a economia, o poder econômico, consegue capturar o poder público e, ao mesmo tempo, dando transparência e democratizando a política no país, colocando o povo no tabuleiro. Eu vou lhe dar um exemplo. Veja só, nós temos há 30 anos o sistema político chamado da Nova República, que ocorreu após a transição da ditadura militar no país. Um partido como o PMDB nunca elegeu o presidente da República. No entanto, deu as cartas e chantageou todos os governos. Esse modelo de governabilidade faliu. Se a gente entender que democracia se limita a apertar um botão a cada 4 anos e depois não tem mais participação nenhuma, esse conceito de democracia leva ao modelo de governabilidade controlado pelas oligarquias. Então, nós precisamos ter uma abertura para debater seriamente participação popular na política. Colocar o povo no tabuleiro, com plebiscitos, com referendos, com participação social nos assuntos fundamentais. Essa é uma defesa que nós fazemos e que é essencial para se fazer, inclusive, as outras reformas, que também não foram feitas. A reforma tributária, para rico começar a pagar imposto, democratização dos meios de comunicação, reforma urbana, reforma agrária. Então, há uma dívida histórica do Estado brasileiro com o seu povo e que nós temos que pautar. Estamos recebendo no Rádio Opinião de hoje, ao vivo, o pré-candidato à presidência pelo PSOL, Guilherme Boulos. Ele fala aqui sobre as atividades da pré-campanha e também uma extensa agenda aqui em São Luís, né, no Maranhão, no estado, de uma maneira geral. A Sônia Guajajara, uma indígena, sua vice, né, candidata a vice, não está presente, mas vocês têm uma extensa agenda hoje ainda. Não, vamos ter sim. Primeiro, em relação à Sônia, nós construímos uma chapa que, para mim, é uma honra contar com a Sônia nessa chapa. Sônia Guajajara, uma liderança indígena extraordinária aqui, maranhense, uma das maiores lideranças indígenas do país, representa uma das lutas de resistência, ou melhor, a luta de resistência mais antiga do Brasil, né? Que é a luta indígena pela terra, né? E essa nossa chapa expressa, na verdade, uma aliança que o PSOL abriu as portas para uma aliança com o movimento social, com setores da sociedade, com intelectuais, com artistas, que têm construído a várias mãos o projeto dessa candidatura. Ontem tive em Imperatriz, numa agenda também na universidade, em assentamentos, uma agenda bem interessante lá de debate público. E hoje, aqui em São Luís, vamos ter debate na UEMA agora de manhã e na UFMA de tarde, além de encontro com grupos de cultura, com artistas e uma agenda também de entrevistas com a imprensa. Qual a importância desse público, o público universitário? É essencial, não é? O público universitário é um público também formador de opinião no nosso país. E hoje, principalmente quando o debate público está rebaixado, quando está muitas vezes envenenado por preconceitos, você vê, inclusive, figuras como Jair Bolsonaro semeando espaço dentro das universidades, entrando, inclusive, enfim, levando adiante as concepções mais atrasadas de intolerância, de ódio na política, para estudantes, para a juventude. A gente ter um nível de debate público que esteja pautado pela democracia e que esteja pautado por um projeto de mudanças que defenda as maiorias é fundamental. E o papel da universidade, das rádios universitárias, dos professores, da comunidade acadêmica em geral, para ampliar este debate, fazer com que este debate ecoe na sociedade, é um papel-chave
E na nossa campanha é um público com quem nós queremos dialogar a todo momento. A gente não tem como deixar de citar duas coisas que aconteceram recentemente. A mais extrema foi a morte da Marielle, e também teve a questão de um atentado, né? Pode-se dizer, à caravana do ex-presidente Lula. Enfim, o que vocês têm a dizer sobre esses episódios e a possibilidade de acontecer até outras coisas? Olha, primeiro sobre o bárbaro assassinato da Marielle. Olha, o que aconteceu no Rio de Janeiro foi algo brutal, né? E que merece a atenção de toda a sociedade. As balas que atingiram a Marielle, elas tinham um alvo muito bem definido. Atingiram a Marielle e atingiram o Anderson, seu motorista, que lamentavelmente também foi assassinado. Que era uma liderança política, jovem, negra, vinda da favela, uma das lideranças mais promissoras e combativas do Rio de Janeiro, que não tinha medo de denunciar abuso da polícia, que era contra a intervenção militar que acontece nesse momento no estado do Rio, e foi atingida por um crime político, né? Nós exigimos justiça por Marielle, nós queremos saber quem matou, nós queremos saber quem mandou matar, e não vamos descansar enquanto não soubermos isso. E, ao mesmo tempo, nós temos que compreender o significado que um crime como esse tem no país, né? Esse crime marca uma fronteira, uma linha demarcatória entre a barbárie, né, aqueles que fazem da violência o instrumento da política, e os que defendem a democracia, né? Lamentavelmente, tem tido uma escalada de violência. Você mencionou aqui os ataques à caravana do Lula no sul do país, que chegaram inclusive a tiros, né, contra os ônibus da caravana, que é parte também dessa escalada de violência e de ódio na política. Isso precisa ser enfrentado, né? Hoje, na esquerda, existem 4 pré-candidaturas, eu diria, que expressam posições políticas diferentes. E é importante que existam, é legítimo que se coloque. O pensamento único não faz parte da tradição daqueles que querem transformar a sociedade. É importante que tenha espaço para crítica e para posições diversas. Mas isso não pode e não irá nos impedir de sentar na mesma mesa para defender a democracia, para ter uma unidade democrática e para barrar o avanço de práticas fascistas no país. Porque onde é que isso vai parar? Mataram a Marielle, atiraram contra a caravana do Lula. Segue um processo que não é de hoje, de criminalização de lutas sociais. Outro dia, o ministro do Temer vai e diz para um jornalista em off que começam a avaliar nos bastidores a possibilidade de não ter eleições esse ano. Onde é que isso vai parar? Nós precisamos ter uma unidade democrática para, enquanto é tempo, barrar a ofensiva do fascismo no país. Até porque nós não podemos esquecer que, em geral, regimes autoritários, como o próprio fascismo e o nazismo na Europa, surgiram em momentos de crise econômica, de insegurança na sociedade, de desesperança, de falta de perspectiva e de horizontes. Os oportunistas. Né? Claro, aparecem sempre aqueles que se apresentam como salvador da pátria, que usam o medo das pessoas num momento como esse, para dizer, olha, sou eu que vou botar ordem na casa, eu vou armar todo mundo, eu vou fazer e acontecer. Esse discurso ecoa. Basta ver, inclusive, lamentavelmente, como tem se fortalecido as ideias de um cidadão criminoso como Jair Bolsonaro. Então, é preocupante o que está acontecendo no país. E exige de nós muita unidade nesse momento para enfrentar a escalada de violência na política e, ao mesmo tempo, defender e prezar pela democracia. Queríamos dispor de mais tempo para a gente conversar mais e mais, enfim, tem muitos assuntos para se explorar, mas recebemos ao vivo aqui no Rádio Opinião de hoje o pré-candidato à presidência pelo PSOL, o Guilherme Boulos. A Sônia não pôde vir, não é isso? Mas ela vai estar nessa agenda que segue hoje também lá pela UEMA e também pela UFMA, um debate hoje às 15h na área de vivência com o Boulos e a Sônia, não é isso? Aqui na Universidade Federal do Maranhão, também tem na UEMA. A gente agradece a sua presença, os seus esclarecimentos, considerações, por favor. Olha, obrigado, Alberto, pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje na rádio. E quero agradecer a todos os ouvintes, dizer que
É uma oportunidade, para mim, muito importante estar fazendo esse giro aqui pelo Nordeste do país. Ontem, hoje no Maranhão, amanhã estou indo para Fortaleza, depois para Recife, para que a gente possa fazer o debate político num bom nível e, num momento tão grave como esse do país, poder apresentar um projeto de profundas transformações da sociedade que represente a perspectiva e os anseios de transformar as maiorias sociais brasileiras em maiorias políticas. Você confere essa e outras edições em www.universidadefm.ufma.br. Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. E as principais notícias da edição de hoje foram: iniciadas investigações sobre queda de helicóptero que resultou em 4 mortes. Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo ajuda a quebrar barreiras e a vencer preconceitos. E no esporte, a LBF, após vitória, Sampaio Basquete se prepara para a reta final da competição. O Jornal Rádio Universidade é uma produção do Núcleo de Jornalismo da 106,9. Operação de áudio, Mayra Nogueira. As matérias locais você confere no site www.universidadefm.ufma.br. Amanhã tem comentário musical. Outras notícias ao longo da nossa programação. Você fica agora com o Rádio Ciência. Um bom dia a todos.